Oiê, tudo bem? Como combinado, eu estou aqui para relatar os meus aprendizados, a parte que mais me tocou do livro Removendo Máscaras de Hernandes Dias Lopes. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa literatura é cristã, é voltada para pessoas que acreditam em Jesus como seu Salvador, que creem na presença do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Essa leitura, ela sendo cristã, ele é uma pessoa evangélica, vai fazer sentido para quem acredita na palavra de Deus, na Bíblia, tá? Então, se isso não é para você, já pula que esse conteúdo não vai te agregar, tá? Então aqui tá falando como viver na luz e poder remover as máscaras e ser livre. Em primeiro lugar, é importante citar, deixar claro que todos nós usamos máscaras. Se você acha que você não usa máscara e você diz eu não uso máscaras, isso não faz sentido para minha vida, você já está aí declarando a primeira máscara. A máscara talvez da hipocrisia, da mentira ou uma cegueira mesmo, enfim. Essa literatura mexeu muito comigo. E como vocês já sabem, quando eu trago algo que é um ganho pessoal, meus aprendizados com o livro, eu não consigo excluir a minha vivência, as minhas experiências, tudo que eu já aprendi até aqui. Então eu tenho uma certa mania de ficar trazendo um link dos conteúdos que eu já conheço. Então o tempo inteiro você vai me ver fazendo isso, tá? Então, Hernandes Dias Lopes, se por acaso você assistir esse vídeo em algum momento, me perdoe, mas eu preciso tirar as minhas próprias conclusões, certo? Então vamos lá. Então ele trata aqui de 7 máscaras. Gente, esse livro é fantástico, eu super recomendo a leitura. Vou fazer um resumo do resumo, mas você precisa tê-lo, vai virar o meu livro de cabeceira. Sem dúvidas eu quero lê-lo novamente. E teve capítulo que eu já li mais de uma vez. 7 máscaras. Primeira, máscara da piedade, máscara do orgulho, da hipocrisia, da duplicidade, da falsa modéstia, a máscara da justiça própria, a máscara da frieza ou da falta de perdão. Conforme eu for passando por cada uma delas, eu vou falar para vocês onde eu me identifico. E sim, eu me identifico com todas e eu tenho certeza que eu uso muitas vezes todas essas máscaras. Umas em maior ou menor intensidade e vocês vão entender melhor no decorrer. Então aqui ele já começa fazendo um paralelo do carnaval, né? Que as pessoas usam máscaras para brincar, máscaras para se verem. Originalmente, o que significava ter máscara no carnaval, nas festas de máscaras? Para não ser reconhecido, para a pessoa não ser vista, para ela poder passar despercebida. Sabe o carnaval, que é quando o pessoal rasga a fantasia? Tem esse termo, a pessoa arregaça, faz tudo que não faz o ano inteiro? Aquela hipocrisia toda? E aí eu posso usar uma máscara do carnaval que me possibilita me dar um aval ali, uma disposição em fazer o que na verdade o ano inteiro eu não posso fazer, porque daí durante o ano eu sou quem eu sou. Tem uma imagem a zelar, no carnaval eu tô livre. Então ele faz esse paralelo. Então quem diz que nunca usou máscaras está acabando de afivelar no seu rosto a primeira, que é a máscara da mentira. Por que a gente usa máscara? Em primeiro lugar, a gente usa máscaras porque temos medo que as pessoas nos identifiquem como realmente nós somos. Muitas vezes, a gente mesmo não se ama como a gente é, ou não se compreende, ou até condenamos os outros, e aí a gente não consegue viver sem máscaras. O que pode acontecer é que a gente acaba tendo um certo prazer e até um amor, um apego a essas máscaras e nós gostamos de usá-las. A gente coloca a máscara preferida para cada ocasião. A gente escolhe a máscara do mesmo jeito que a gente escolhe um sapato, uma roupa, lingerie. Nem sempre as pessoas conseguem vê-la, porque às vezes essa máscara é transparente por fora e só eu sei que eu a estou usando. Nós muitas vezes chegamos a admirar a beleza de algumas máscaras que nós usamos. Usar máscaras pode nos livrar de censura, de crítica, mas não é uma atitude segura. Não podemos afivelar com segurança as máscaras o tempo inteiro. E a Bíblia diz: o teu pecado o achará, e ainda louco é aquele que zomba do pecado. E mais, o homem será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado, ou seja, máscaras cairão. A primeira máscara que ele
conta aqui no livro que ele cita é a máscara da piedade. No caso, alguém veste uma máscara de piedoso, sendo que na verdade não é, então é uma falsa piedade. Então a máscara é tudo aquilo que me esconde, tudo aquilo que me impede de ser eu mesma, que camufla a minha verdadeira identidade. Tentamos vender uma imagem positiva, uma imagem diferente, a gente faz uma propaganda enganosa e burlamos o princípio da integridade. A máscara da piedade, em primeiro lugar, ela conspira contra o caráter santo de Deus. Eu vou estar ali vendendo um produto que eu não sou, vendendo um produto que eu não possuo, vendendo algo que eu não usufruo. Sua aparência é de anjo, mas seu coração é de demônio. A cara é de santo, mas vive uma vida de impiedade. Essa máscara, olha o tanto que eu grifei só na primeira página. Eu vou buscar dar uma resumida, tá? Tem um termo que eu gosto bastante, que eu fiquei um pouco assustada a primeira vez que eu ouvi. Quem me segue aqui há mais tempo com certeza já me viu falando sobre isso, que é uma frase que é assim: todo julgamento é uma confissão. Então, todas as vezes em que você se pegar criticando, julgando, acusando, se sentindo incomodada com o comportamento de alguém, para e reflete: por que isso está me incomodando? Por que isso está me irritando? Por que eu tô pé da vida com isso que o outro está fazendo? O que eu tô julgando? O que eu tô acusando aquele fulaninho ali? O que isso afeta a minha vida? Peraí, o que eu quero confessar? Qual é o pecado meu? Qual é o pensamento crítico? Qual que é a atitude minha que eu quero confessar aqui diante de mim mesma? A máscara da piedade, ela atenta contra a santidade de Deus, porque quem usa pensa que pode enganar até Deus. Então, quem coloca essa máscara no rosto tenta mentir para Deus, inclusive. Então, eu estou o tempo inteiro fingindo ser piedosa, sendo que, na verdade, eu sou impiedosa. A máscara da piedade atenta contra a verdade de Deus, porque falar uma coisa e viver outra é a mais consumada hipocrisia. E a Bíblia tem trocentos relatos do quanto Deus abomina os hipócritas, né? A máscara da piedade atenta também contra o nosso próximo, porque aí a gente está julgando o outro numa medida que a gente não se julga. Eu vou lá e acuso as outras pessoas de pecados que eu cometo, eu acuso publicamente de pecados que eu cometo no meu íntimo. Traímos o próximo quando apontamos um caminho pelo qual não andamos, não temos a capacidade de andar, nem experimentamos. Ferimos o próximo quando condenamos nos outros um pecado que nós mesmos cometemos. O falso piedoso esconde o seu orgulho e a sua soberba atrás de grossas máscaras. E essa máscara, né, essa falsa piedade, essa impiedade, a máscara, que é uma mentira de piedade, ela atenta também contra o caráter cristão. Porque como que uma pessoa pode promover um testemunho cristão, ser uma pessoa exemplar se ela vive uma mentira, se ela vive na hipocrisia? Como que ela pode inspirar devoção em outras pessoas se ela está vivendo no engano? Encorajar alguém a andar com Deus se ela mesma não vive em santidade, vive em impiedade. Lembrando que santidade, ser santo, não é ser alguém sem erros, não é ser alguém perfeito, não é ser alguém sem manchas, sem mácula. Santidade é ser alguém separado, é ser alguém que sabe que erra e decide o tempo inteiro ser purificado pelo sangue daquele que morreu por nós. Eu vivo pela graça, eu decido ser separada, certo? E olha uma característica aqui do falso piedoso, né? Quem veste essa máscara de piedade. Sente necessidade compulsiva de ser reconhecido, elogiado, aceito, depende de elogios e não tolera críticas. Precisa estar sempre no centro do palco sob luzes multicolors. Busca mais a aprovação dos homens do que o agrado de Deus. Está mais preocupado com a propaganda falsa da sua própria imagem do que com a glória de Deus. O falso piedoso esconde o seu orgulho. A máscara da piedade atenta contra o seu próprio usuário. Ou seja, se eu uso essa máscara, eu estou o tempo inteiro mentindo para mim mesma, fingindo que eu sou piedosa, fingindo que eu sou exemplar, fingindo que eu estou andando no caminho correto, fingindo que eu não tenho erros, fingindo que eu estou acertando o tempo inteiro. Isso é um auto-engano e é desenvolvido em si uma esquizofrenia espiritual. É enfiar na mente a ideia de ser uma outra pessoa. É golpear de morte a integridade pessoal. É convencer-se de que está ali agradando a Deus o tempo inteiro, quando no fim a pessoa está vivendo em pecado.
E aqui conta a história, eu não vou entrar em detalhes, se você quiser você pode encontrar isso na Bíblia, de quando Moisés foi para o Monte Sinai, e ele ficou lá, passou um tempo com Deus, e ele foi receber as tábuas da lei. Quando ele desceu, o rosto dele estava repleto de luz, de glória, as pessoas tiveram medo de olhar para ele, o povo teve medo, seus irmãos tiveram medo, e ele então usou um véu por um tempo. Só que o que acontece? Essa luz do rosto dele, ela foi se apagando. Ele estava com o brilho da glória de Deus porque ele teve contato com Deus, mas aquele brilho não seria permanente. E Moisés não teve coragem de tirar esse véu. Ele passou mais tempo com o véu do que de fato ele necessitava. Moisés foi fraco, Moisés teve medo de mostrar que aquela glória já tinha saído do seu rosto. Então aqui, Moisés temeu que percebessem ter se apagado o brilho da sua face e continuou com o véu quando não precisava mais dele. Aqui, Moisés usou uma máscara, a máscara da falsa piedade. O sol está se pondo, daqui a pouco vai ficar escuro, vou ter que sair daqui. E usa alguns outros exemplos aqui, mas eu já vou pular para a próxima máscara, tá? A máscara do orgulho. A máscara do orgulho, ela vai se encaixar em todos os rostos. Ela tem vários formatos, ela se encaixa em vários rostos e ela é bem elástica. Aqui, quando alguém normalmente tem um apetite exagerado de ser reconhecido e aplaudido, e o orgulho todo mundo sabe o que é, né? O orgulho, ele vem carregado de vaidade, de prepotência, então eu me auto-vanglorio, penso que eu sou muito mais do que de fato eu sou. O orgulho, ele foi um dos primeiros pecados que habitou na Terra. Satanás, ele foi orgulhoso, ele não se contentou em ser uma criatura formosa, maravilhosa, um dos mais belos que Deus fez. Ele queria ser como Deus. Então, aqueles que usam a máscara do orgulho, eles querem ser muito mais do que são e habita neles uma sensação gigante o tempo inteiro de insatisfação. A vaidade tem sido a sua marca registrada. O orgulho é aquele que quer se destacar-se sobre os demais. Então não basta ele querer ser melhor do que ele mesmo, ele quer ser melhor do que os outros, sim. O orgulhoso nunca está contente com a sua condição. E a insatisfação é a filha mais velha do orgulho. Achamos que podemos viver vitoriosamente firmados em nosso próprio conhecimento e às vezes não verbalizamos isso e nem precisa, porque isso se demonstra através da nossa conduta. Então muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente sabe que a gente precisa fazer porque a gente está se achando, usando a máscara do orgulho e achando que a gente vai dar conta de tudo, é capaz de tudo, sendo que na verdade nem orar devidamente nós estamos conseguindo. O verdadeiro problema das pessoas não está na falta de tempo, está na falta de prioridade. E ele aborda isso a aqueles que usam a máscara do orgulho. Então, como eu disse, por exemplo, nós não fazemos o que precisa ser feito, dizemos que não temos tempo para nada, mas na verdade o que está acontecendo conosco é que nós estamos com a nossa cara coberta de lama por essa máscara maldita, que é a máscara do orgulho, e que nos impede de fazer as coisas por falta de humildade mesmo, porque eu confio além nas minhas potencialidades. É a prepotência, né? A nossa força não está em nós. Somos fracos, somos barro, somos pó. Ninguém pode manter-se de pé escorado no bordão da autoconfiança. A nossa confiança, ela vem do Senhor. E tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que essa soberba precede a ruína. Então, todas as vezes em que eu tô ali me achando orgulhosa, prepotente, vaidosa, eu tô prestes a ser humilhada. Porque quem se exalta será humilhado, quem quiser ser o primeiro será o último. Hoje vemos vou ler um trecho, tá? Hoje vemos muitos pregadores que se apresentam como astros, como estrelas, como heróis, fazem da vida na igreja um teatro, do púlpito um palco e da mensagem uma peça teatral. São pregadores que buscam os holofotes, que gostam dos aplausos e que são amantes do dinheiro, mais do que da glória de Deus. Aqueles que apreciam cantar diante do espelho aquele hino, quão grande és tu. São pregadores que só pregam para grandes auditórios, que andam sempre acompanhados de segurança e só se hospedam em hotéis 5 estrelas, exigindo pelas suas colossais apresentações cachês absurdos. A máscara do orgulho pode oferecer um tempo, uma sensação de poder e quando cai, não apenas se quebra, mas também reduz a pó aquele que a usou. E aqui uma coisa que ele sempre fala, para te beber um golinho d'água, é que essas máscaras que a gente usa, elas não fazem só mal para nós.
as pessoas ao nosso redor começam a se comparar com a gente, com quem está usando a máscara, e enxergar um alvo inalcançável, um modelo inatingível de vivência. E aí as pessoas se sentem mal por isso. E muitas vezes essas máscaras vão cair. E quando essas máscaras caem, elas vão ser um choque para as pessoas ao nosso redor, muitas vezes até para nossa família. Porque se vivemos na mentira, quando essa máscara cai, as pessoas falam: meu Deus, parece que eu não conhecia essa pessoa. E aí a gente acaba servindo de pedra de tropeço para os outros. Quem é crente aí já entendeu, né? Agora vamos para a terceira, máscara da hipocrisia. A máscara da hipocrisia é um disfarce, é uma mentira, é um engano. O hipócrita é um ator que representa um papel diferente daquilo que é na vida real, de verdade. O hipócrita, ele só quer viver de aparências. Ele fala uma coisa e faz outra. Ele finge ser quem ele não é. Jesus foi duro em suas palavras com hipócritas, mais duro com os hipócritas do que com os ladrões e as prostitutas. Quando a gente se conhece, quando a gente pratica aí uma busca pela nossa identidade, pelo autoconhecimento em si, entender as minhas fragilidades, as minhas potencialidades, vai ficando cada vez mais, não sei se fácil é a palavra, mas talvez mais acessível o fato da gente viver sem hipocrisia. É mais acessível. Por quê? Porque se eu me conheço e vou me aceitando da maneira que eu sou, essa aceitação não significa que eu concordo com o meu erro. Mas peraí, eu sou assim e ponto, tem coisas em mim que eu preciso reconhecer que são falhas, e a partir daí eu posso trabalhar em algumas, em outras, enfim, perfeição nunca vai existir, mas eu vou diminuindo em mim aquela necessidade de demonstrar ser uma pessoa que eu não sou. O que acontece muitas vezes com essa máscara da hipocrisia é que nós achamos que as pessoas não nos amam por quem nós somos. Então não é a nossa personalidade que é amada, que é desejada, e sim aquela máscara que muitas vezes é pesada e que é usada para cativar os outros. Nossa verdadeira identidade surge quando estamos sozinhos, às vezes longe de casa, da cidade, dos amigos, da igreja, da vigilância. Essa personalidade real não é conhecida no palco, mas no recesso da solidão, naquele momento teu, talvez até de caverna. E aqui conta o exemplo, né? E eu não vou entrar também nessa história, mas de Davi, que foi um grande rei, uma grande pessoa, um grande personagem bíblico. E ele conquistou cidades, fez muitas coisas positivas, mas ele caiu numa armadilha porque ele não vigiou. Essa armadilha foi dele mesmo. Ele não estava atento, ele não estava esperto, e ele, um dia lá no seu ócio, ele viu uma mulher tomando banho num telhado e ele quis catar aquela mulher. E como rei ele tinha autoridade para isso e pegou, consumiu, né? Aquela mulher, que ela já tinha um marido, que era um soldado dele, um general, não me lembro exatamente a função no exército, mas alguém de grande confiança. E aí Davi, ele viveu muito tempo com esse pecado encoberto. Davi, ele não só adulterou, mas ele tentou esconder esse pecado. E ele não queria, na verdade, perder a sua pose de rei. E demorou até que ele reconhecesse. O hipócrita é implacável com os outros e condescendente consigo. Ataca o pecado como um escorpião no deserto, mas esconde o seu pecado. Tem capacidade de vasculhar a vida alheia, mas não de fazer um autoexame. Então, na máscara da hipocrisia, não adianta aparentar ser uma pessoa alegre, divertida, extrovertida no meio do grupo, se no íntimo do coração há um vazio, uma tristeza crônica consumindo a alma. E isso é o que geralmente acontece quando se usa essa máscara. De tão acostumados com as máscaras da nossa vida, às vezes é difícil até de removê-la dentro de casa. Então, a pessoa não tem liberdade para ser quem ela é. E agora vamos para a próxima máscara, que é a máscara da duplicidade. Nessa máscara aqui, como todas as outras, ela é elástica, ela pode caber em vários rostos, em várias personalidades, e quem vai usar essa máscara são pessoas que têm uma necessidade muito grande de viver duas vidas, como se fossem duas caras, duas personalidades. Esse tipo de gente tem algo que não é nem o livro que cita isso, mas que eu acho interessante
fazer o link, que é uma memória egoísta. O que é a memória egoísta? Eu olho para o outro e eu só lembro o que o outro me fez de ruim, ou eu só tenho as piores memórias dele para comigo. Mas quando eu olho para mim, eu sou tão boazona que eu lembro de tudo de bom que eu fiz para aquela pessoa. Então é como se eu sempre tivesse com um crédito. Então eu vivo uma duplicidade no sentido que não é real. Existe a versão original, com memórias originais, e existe essa que eu criei para eu não é conformar a palavra, para eu me admirar ou me achar melhor do que os outros e, de certa forma, manipular as pessoas. Muitos... Espera só um pouquinho. São 2 pesos e 2 medidas. Aos outros eu trato com rigor da lei, o chicote, e a mim mesmo com doçura da graça, com as carícias. As pessoas que usam essa máscara, elas têm uma autoimagem distorcida, doente. São pessoas que, na verdade, acabam sendo deformadas, porque ela vive por tanto tempo em duplicidade mesmo, que chega uma hora que ela já nem se reconhece mais. E aqui, nossa, traz uma coisa pesada. São pessoas que querem viver num modelo de urubu. O que isso significa? Alegram-se com a desgraça, com a derrota dos outros, celebram não apenas as suas próprias conquistas, mas quando alguém se ferra. E aí elas se alimentam da morte dos outros, se alimentam do fracasso, urubus. Duplicidade também é ter 2 caras, 2 personalidades, ser uma coisa aqui e outra ali. A pessoa ela precisa ficar o tempo inteiro mudando o seu avatar para se encaixar nos ambientes. Porque existe uma falsa ideia de que eu preciso ser perfeita para aí então ser aceita e amada. Isso é muito importante de prestar atenção. E há pessoas assim, como Naamã. Quem lembra da história de Naamã, que era aquele general leproso que precisava ser curado? Só que Naamã, ele era cheio de vitórias na rua, cheio de conquistas, e em casa era o leproso. Quando ele tirava toda aquela armadura, ele continuava sendo Naamã. Ele continuava sendo aquela pessoa que fedia, que a carne era podre. Era uma vida dupla. Quando Naamã precisou ser curado, ele precisou, em primeiro lugar, arrancar sua roupa publicamente. Ele precisou reconhecer que ele precisava da cura, e ele precisou tirar a máscara do grande Naamã. E aí, então, expor as suas feridas. Tem uma frase que, se eu não me engano, é Rei Dálio. As minhas feridas expostas aceleram o processo de cura. E as pessoas que têm a máscara da duplicidade, elas muitas vezes são um sucesso fora de casa, mas um leproso na sua família, podre. Para mergulhar no Jordão, Naamã precisava tirar a armadura em público e mostrar ao mundo sua lepra. Agora vamos para a próxima máscara, que é a máscara da falsa modéstia. Entre essas máscaras todas, muitas vezes eu percebo muita similaridade. E lendo o livro, você vai ver sutis diferenças. Talvez eu não consiga ser tão clara aqui nesse resumo, que já está ficando longo, mas o meu objetivo aqui é te inspirar a fazer essa leitura também. E ouvir esse vídeo quantas vezes for possível. E eu também vou ouvi-lo de novo. A máscara da falsa modéstia é uma falsa humildade. E aí aqui é até pior do que o orgulho. Porque ela, estrategicamente, a pessoa que a usa, ela se rebaixa para ela ser destacada. Ela se coloca numa posição de inferior para aí então se destacar, para ser reconhecida, para ser vista, promovida pelos demais. Ela manipula, de certa forma, a opinião dos outros. Então, ela articula de forma muito inteligente para ela estar numa posição, talvez, ou da vítima, ou da que merece o reconhecimento, o aplauso. E ela acaba fazendo até, essa falsa humildade gera também outros erros, como, por exemplo, a inveja, a pessoa que vive na defensiva ou armada, porque ela não quer, de forma alguma, se sentir numa posição de inferioridade ou numa posição onde ela pode ser manipulada por alguém. Normalmente, quem tenta vender uma imagem de modéstia, de humildade, esconde atrás dessa máscara uma personalidade soberba, vaidosa, altiva. E aí compara-se aqui com o albatroz, aquela ave que tem um papo muito grande. Essas aves elas não conseguem fazer voos muito longos ou muito altos. Por quê? A razão dessa limitação é que o albatroz tem esse papo imenso
E a pessoa que tem um papo muito grande, que gosta de chamar atenção para si mesma, gosta de viver sobre os holofotes, proclama suas próprias virtudes, tenta impressionar os demais, seja pela sua grande humildade, e aí ela também não poderá fazer esses voos maravilhosos na vida. E agora vamos para a máscara da justiça própria. Então falta aqui a máscara da justiça própria. Deixa eu ver. E a máscara da frieza e falta de perdão. Como eu sei que o vídeo ele não carrega no IGTV, porque eu também vou subir no Instagram, eu vou deixar para fazer essas outras 2 filmagens separadamente, tá? E fazer a conclusão. Então aqui a gente encerra a primeira parte desse vídeo.